Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estar aprendendo com o professor Raziel, ok? Professor Raziel, sempre que eu tenho alguma dúvida, ele está à disposição, me dá um esclarecimento com mais profundidade da Torá, sem me cobrar nada, ok, irmãos? Eu acabo tomando o tempo do professor e ele de bom grado aí sempre tem aí me passado conhecimento, como outros irmãos também. Para a gente crescer espiritualmente, irmãos, nós precisamos de bons professores nos ajudando, bons mentores, ok? E graças ao Eterno, o Eterno tem colocado pessoas com conhecimentos da Torá na minha vida para que eu venha aprender, né, e falar da Torá, aí nem que seja o básico, mas com propriedade, ok? Nessa oportunidade, irmãos, eu fiz duas perguntas para o professor Raziel. Eu perguntei para o professor Raziel, a primeira pergunta, quem é Hassatan dentro do contexto judaico, ok? Eu também perguntei para o professor Raziel para ele nos trazer um parecer, nos trazer um conhecimento sobre os Shedins, os demônios. Quem são os Shedins dentro do contexto judaico? Então, a seguir, nós vamos ver aí a resposta do professor Raziel sobre essas duas perguntas. Shalom Vrachá, tudo bem, Claudino? Boker Tov. Respondendo sua pergunta, primeiramente sobre o Satã, né, sobre o adversário, literalmente, né? Começar citando aqui o Talmud, Hagigah, que diz o seguinte: Reish Lakish diz ao Satã, a inclinação ao mal e o anjo da morte são um, isto é, são três aspectos da mesma essência. Ele é o Satã que seduz as pessoas e depois as acusa, como está escrito. Então o Satã saiu da presença de Hashem e feriu Iov, Jó, com úlceras malignas. Jó 2,7. Ele também é a inclinação do mal, como está escrito. O impulso dos pensamentos do seu coração era somente mal continuamente. E está escrito aqui: somente contra ele não estenda a sua mão. A analogia verbal entre os verbos uso da palavra somente ensina que a inclinação ao mal deve ser identificada como o Satã. Ele também é o anjo da morte, como está escrito, somente poupa a sua vida. Aparentemente, a vida de Jó depende dele, o Satã, e portanto, o Satã também deve ser o anjo da morte. Então, a primeira constatação que nós temos a partir do Talmud, né, e que nós temos que enxergar aqui o Satã, eu sempre digo isso para pessoas com quem eu converso, né, na perspectiva judaica, o adversário, ele não é o adversário de Deus. Deus não tem adversário, Deus é soberano. Ninguém poderia ser o adversário divino, mas ele é o adversário do homem, né? Ele é o nosso adversário. Então, anda ao nosso derredor, né? Tentando nos tentar, não é o adversário de Deus. Seria impensável, impossível, ele comparecendo na presença divina, ele acusando o homem o tempo inteiro, né? Porque a função dele, vamos dizer assim, é esta, né? E nós vamos entender um pouquinho mais para frente aqui. Iov tenta ser um pouco fatalista com a questão do mal, né? Mais para frente no capítulo 10, e a Gemara também continua discutindo nesse mesmo capítulo do Talmud, que Iov ele fala o seguinte: olha, Hashem criou o bem e o mal, ele criou todas as coisas, então quem que pode reclamar, né? Quem que pode, se eu sou mal é porque ele me criou mal, se a pessoa é boa é porque ele criou ela boa. Afinal de contas, ele que criou um animal kasher e o outro que não é kasher, e ninguém pode mudar isso, né? Não é a vontade do próprio animal não pode ser mudada, não pode mudar e torná-lo kasher, né? Então, Iov tenta apelar com isso, mas os amigos dele, né, em 15, no capítulo 15, respondem que é verdade, que Hashem criou a inclinação para o mal também, mas também criou a Torá como um antídoto. Ora, sem a possibilidade do contrário, não existe mérito.
né? Sem a possibilidade de você errar, sem você estar exposto ao mérito, ao erro, não existiria mérito. Então, esse é um aspecto da criação e da realidade que nós temos que entender. Você pode ir por um bom caminho, ou você pode ir por um mau caminho, e Deus quis que fosse assim, e que bom que você tem essa possibilidade, porque você pode escolher o bom. Isso está prescrito na Torá, né? Quando Hashem disse: "Isso eu coloco diante de ti, a vida e o bem, e a morte e o mal, escolhe, pois, a vida." Tem mais passagens do Talmud aqui que eu queria citar. Tem uma passagem interessante também na mesma página do Talmud que diz que a terra é entregue nas mãos dos ímpios, ele cobre os rostos de seus juízes, senão ele, então quem é? Está em Iov 9, ainda nesse argumento fatalista de Iov. E Abaye, na Gemara, ele vai afirmar que Iov está se referindo aqui apenas ao Satã, sendo ele o ímpio, em cujas mãos a terra foi dada. O que nós vamos perceber na ação do Satã, né? É uma ação que tenta o homem, que visa enganar, mentir para o homem, para que o homem não cumpra o seu propósito divino. Então, o nome ele é muito sugestivo, o adversário. O adversário de quem? De quem busca cumprir a Torá, de quem busca cumprir o propósito divino. Então, a Torá, o Taná, como sendo um livro judaico, ele vai centrar a missão do Satã em tentar o povo judeu. Então, veja, o Peninei Alahá, que é uma obra moderna do Rabino Eliezer Melamed, ele diz o seguinte: quando o povo de Deus, judeu, deixa de lado suas tristezas e trabalha pela honra de Deus, ele silencia o acusador. Então é concedido a Israel, no caso do Rosh Hashanah, um novo ano de reparação e redenção. Quando o povo judeu deixa de lado suas tristezas e trabalha pela honra de Deus e pela manifestação de sua realeza, Deus diz aos anjos: olhem para os meus queridos filhos, que deixam seus problemas de lado e trabalham pela minha honra. Isso silencia o acusador que deseja livrar o mundo dos judeus. Então veja, qual é o grande ódio do acusador? Qual é o grande ódio do Satã? Acabar com o judaísmo, certo? Acabar com o judaísmo é a grande obra que a Alahá e que os sábios vão enxergar, que é a grande obra do Satã. É sempre um ataque aos sábios, é sempre um ataque à tradição judaica, é sempre um ataque à cultura judaica, né, tradicional, que é cultivada pelo povo judeu e que é reverberada por todos os guerim, né, por todos aqueles que se achegam e que se convertem e que se inspiram para fazer o bem, né, através da Santa Torá e da sabedoria do nosso povo, né. Então, olha só, continuando com o Zohar, o perigo das perseguições de Satã é citado como motivo para honrar a Deus. E o Zohar, a obra fundamental do misticismo judaico, alerta sobre as consequências de não dar uma porção ao santo durante as festividades. E aqui eu vou ler aqui um pouquinho para vocês aqui. Rabi Shimon discursou ainda da seguinte forma: aquele que se alegra nos festivais, mas não dá ao santo, bendito seja ele, a sua devida parte é egoísta. O Satã tenta prejudicá-lo e o acusa diante dos céus. Planeja sua causa e lhe causa problemas sem fim. Resumindo tudo que o Zohar fala aqui na introdução do Zohar, no capítulo 18, 174, resumindo tudo, eu vou contar o final aqui, que é quando ele fala o seguinte: dar a porção ao santo, bendito seja ele, significa alegrar os pobres, de acordo com a sua capacidade, pois nesses dias o santo, bendito seja ele, vai olhar para aqueles seus vasos quebrados. Ele vem até eles e, vendo que não tem nada com que se alegrar na festa, chora por eles e ascende ao alto com a intenção de destruir o mundo. Os membros da Academia Celestial então se apresentam diante dele e imploram:
Senhor do universo, tu és chamado gracioso e misericordioso, que tua compaixão seja movida sobre teus filhos. O Senhor responde: em verdade eu fiz o mundo somente sobre o fundamento da misericórdia, como está escrito. Eu disse: o mundo é construído sobre misericórdia. Salmo 89, 3. E o mundo está estabelecido sobre ela. Então os anjos celestiais prosseguem: ó Mestre do universo, eis fulano de tal, que come e bebe, está em posição de dar caridade, mas negligencia fazê-lo. Então o acusador vem, e tendo reivindicado e obtido permissão, sai em busca daquele homem. Quem temos no mundo maior do que Abraham, cuja benevolência se estendeu a todas as criaturas? Certa vez somos informados, ele preparou um banquete, como está escrito, e o menino cresceu e foi desmamado. E Abraham fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Para esse banquete, Abraham convidou todos os grandes homens da época. Ora, fomos ensinados que sempre que um banquete é oferecido, se o proprietário primeiro dispensou caridade e convidou pessoas pobres para sua casa, se ele descobre que é assim, ele sai sem entrar na casa. Mas se não, ele entra e inspeciona a festa. E tendo notado que nenhuma caridade havia sido enviada aos pobres, nem ninguém havia sido convidado para o banquete, ele sobe acima e faz acusações contra o proprietário. Então, aqui uma parábola muito próxima daquilo que, por exemplo, né, os cristãos já estão familiarizados, né, com o banquete a qual os pobres são chamados, né? Então isso tem uma função. Nós vemos aqui que o Zohar coloca uma perspectiva de que o mundo foi criado com misericórdia. Então nós precisamos dispensar misericórdia, e que algo que acende a ira divina contra o mundo é justamente quando vê um pobre sofrendo e não tendo como celebrar uma festa, um moed, né, uma festa judaica, comer aquilo que deve ser comido, se alegrar, etc. Então Hashem, ele pensa nesse momento em destruir o mundo. Mas graças ao atributo de misericórdia, né, a acusação é feita pontualmente. Fulano tem condições e não faz. Então, o acusador é liberado para agir contra a vida de fulano, e não com um olhar geral, social, para o mundo inteiro. Então, a possibilidade de fazermos o bem e o mal, e a possibilidade de cada pessoa fazer o bem e o mal, por assim dizer, ela é uma dádiva divina muito grande, que nos cumula de méritos, né, e que nos faz ter um relacionamento com a Torá, com a Hashem e etc. Então, é claro que eu não estou pedindo para você amar o Satã, misericórdia, não é isso, mas sim entender a função dele, né? O que nós vemos na perspectiva do Talmud, do Zohar e etc., é que toda vez que acontece algo de ruim, você precisa rever seus atos, você precisa fazer tchuvá, como dizem nossos sábios, você precisa melhorar, você precisa se voltar até algo profundo dentro da tua alma, que aí vai fazer com que ela não seja mais acusada e atingida pelo adversário. Sobre a questão dos demônios, né, Shindalet, como eu falo em hebraico, só falo duas letras, para não citar o nome, tem que ter esse cuidado. Nós já entendemos primeiramente a questão do Satã, né, através de Iov, através de Jó, de que ele pode nos acusar, que ele pode nos submeter a castigos também. Pode nos destinar a nós, devido aos nossos atos, a acusação e o julgamento sobre nós podemos então ser castigados. E como pensar em castigos? Precisa existir forças, né? Precisa existir meios para que esse castigo aconteça. Você é entregue nas forças de impurezas, né? Que a mística judaica é chamada Sitra Achara, ou do outro lado. O outro lado é o lado punitivo, é o lado que visa realmente a purificação da terra, né? Só nós pensarmos numa analogia, não literalmente, quando nós pensarmos nos vermes, que são tão indesejados por nós, num prato de comida, mas se não fossem eles, o mundo se tornaria um lixo enorme. Então, são forças impuras para nos alimentarmos,
porém que a existência, que o mundo físico demanda para que o propósito, né, para que a existência perpetue-se e também para que o propósito divino seja alcançado, o equilíbrio na natureza seja alcançado de todas as forças, né? Então, na própria natureza nós podemos ver animais kosher, animais não kosher, propósitos mais de animais que são mais nobres, por assim dizer, e propósitos que não nos parecem ser tão nobres, mas que têm uma importância enorme. Animais mais belos e animais mais feios, enfim, né? Aí entraremos na questão da estética, mas nos atendo apenas à questão da moral, vamos dizer que existem animais que nós consideramos que são animais mais legais, por assim dizer, né? Nós gostamos mais da ação deles, são domesticáveis, o que eles se alimentam é algo mais limpo e etc. E existem animais, como eu já disse aqui, que tem que fazer o lado sujo do negócio, né? E assim é o equilíbrio do mundo em que nós vivemos e nós não temos como mudar isso, certo? É a nossa realidade. Então, os seres do outro lado da Sitra Ahara, os seres que atuam, que nós conhecemos como demônios, né, que atuam em uma dimensão que nos parece misteriosa, né? Eu também vou citar Hagigah. Eu acho que a outra passagem não era de Hagigah, depois eu copiei o texto do Talmud, mas eu não eu anotei em outro lugar e não sei onde eu botei. Enfim, mas eu vou citar aqui Hagigah 16a agora, que fala sobre os Shindalet, né? Sobre os demônios. A Gemara retorna à discussão dos seres celestiais. Os sábios ensinaram: 6 afirmações foram feitas com relação aos demônios. De 3 maneiras eles são como anjos ministradores, e de 3 maneiras eles são como humanos. A Baraita especifica: de 3 maneiras eles são como anjos ministradores. Eles têm asas como anjos ministradores. Eles voam de um extremo ao outro do mundo, como anjos ministradores. Eles sabem o que acontecerá no futuro, como anjos ministradores. Um detalhe aqui que depois será comentado, mas que eu não citei aqui, é que saber o que acontece no futuro não se refere a tudo, mas a algumas coisas. Tem uma ação restrita sobre o que acontece no futuro. E eles são semelhantes aos humanos de 3 maneiras. Comem e bebem como humanos. Multiplicam-se como humanos. E morrem como humanos. 6 afirmações foram feitas em relação aos humanos. De 3 maneiras eles são como anjos ministradores. E de 3 maneiras eles são como animais. A Baraita explica: de 3 maneiras eles são como anjos ministradores. Eles têm inteligência como anjos ministradores e andam eretos como anjos ministradores e falam na língua sagrada, no hebraico, como anjos ministradores. De 3 maneiras os humanos são como animais. Eles comem e bebem como animais e se multiplicam como animais e excretam excrementos como animais. Então é interessante que o lado místico da geração dos Shindalet, né? Ele vem justamente do cruzamento de Adam com a mãe de todos eles, né? Que aqui eu não vou citar o nome dela completo também, mas Li, mais que seria lido com mais a letra T, que seria um lado feminino, que tem passagens no Tanakh que relatam, para quem acha que isso foi inventado, não foi inventado ou tirado do paganismo, não é, né? Eu vou até confirmar aqui. Então, em Yeshayahu, capítulo 34, verso 14, que é falado ali sobre essa que nós temos aí os místicos abordando desde Ben Sirá, né, antes do que é conhecido aqui como a Era Comum, nós já temos uma abordagem sobre o que seria esse ser, né, e o que seria a relação dele com Adam, que hoje aqui não é o caso, mas só para especificar, especificando que essa relação é que geram os filhos, né, que seriam esses demônios. Espero ter abordado, claro que em poucos minutos, é um tema de estudo extenso, que tem muito texto, que tem muita coisa para você ver, mas eu espero que possa ajudar nesse sentido, de alguma forma. Shalom, shalom,
Que o Eterno abençoe a todos.